Olá, você está no canal Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Vimos recentemente umas críticas feitas por uma moça até muito bonita, simpática, sobre as deficiências e os problemas causados pela religião. Como professor de Ciência das Religiões, me senti na obrigação de fazer algumas pontuações. Essa jovem falou sobre 3 aspectos danosos da religião, que seriam, primeiro, o bloqueio do pensamento crítico, a fé cega. O segundo, a violência justificada. E a terceira, a moralidade baseada no medo. Minhas pontuações, grandemente influenciadas por Karen Armstrong, temos aqui um dos seus livros, 645 páginas, chamado A Arte Perdida das Escrituras. Karen Armstrong é considerada uma das maiores especialistas do mundo em religiões abraâmicas, é uma ex-freira inglesa. E, voltando às críticas dessa, vamos dizer, articulista, com relação ao bloqueio do pensamento crítico e à fé cega. Em primeiro lugar, as religiões, talvez a mais criticada das 3 religiões abraâmicas, no caso o Islã, ela tem uma frase lapidar que diz o seguinte, que o homem deve buscar o conhecimento do nascimento até a morte. E não diz que é o conhecimento meramente religioso, deve buscar o conhecimento. A civilização ocidental recebeu uma gigantesca contribuição da civilização islâmica. Obviamente, civilização islâmica baseada então no islamismo. Não é? Foram os árabes que trouxeram os conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos, podemos dizer, da China, da Índia, para a Península Ibérica. Né? Como os árabes fizeram essa ponte entre Oriente e Ocidente, todo esse conhecimento, não só mercadorias da Rota da Seda, mas todo esse conhecimento veio parar na Espanha muçulmana com os mouros. Era na Espanha muçulmana que os grandes scholars, os grandes professores europeus iam estudar. Né? Por exemplo, o Cânon de Medicina, o livro de medicina do Ibn Sina, o Avicena, foi matéria, era um livro de matéria médica durante mais de 400 anos na Europa, nas universidades da França e da Inglaterra. Um dos exemplos. Portanto, quando se fala no bloqueio do pensamento crítico e em fé cega, nós temos que analisar caso a caso e não simplesmente generalizar. Esse é um aspecto, né? Levando também em consideração que foi a religião budista que deu origem e taoísta, foi o que deu origem ao que é a China e ao que é o Japão hoje. Foi a tradição cristã que consolidou a Europa medieval. E foram influências árabes da tradição islâmica que ajudaram a tirar a Europa da Idade das Trevas. Portanto, não é uma questão pura e simples de fé cega, faca molada, diria Milton Nascimento, não é? Outra coisa sintomática é a questão da violência e a religião ser usada como justificativa para a violência. Bom, se uma pessoa cometer um crime em meu nome, sem que eu tenha industriado, sem que eu tenha solicitado, pedido, mandado ou forçado, que culpa eu tenho? Nenhuma. Estou cometendo esse crime em nome do Oswaldo. Mas o Oswaldo autorizou? Mandou? Pediu? Solicitou? Obrigou? Não. Estava sabendo? Também não. O que eu tenho com isso? Nada. Absolutamente nada. Então, se a pessoa comete crimes dizendo
que está fazendo isso em nome de uma determinada religião, aonde se diz que tal crime pode ser cometido? Crime é crime, independentemente de qualquer religião. Matar uma pessoa inocente, roubar, espoliar, destruir a natureza. Aonde é que num livro sagrado está dito que isso é permitido, é aconselhado? Me parece que as escrituras, tanto judaica quanto islâmicas, dizem que aquele que mata o inocente é como se matasse toda a humanidade. Aquele que salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. A religião causa violência. Por partes. A Primeira Guerra Mundial não foi causada por religião. A Guerra do Vietnã não foi causada por religião. A invasão da Ucrânia não foi causada por religião. A Segunda Guerra Mundial não foi causada por religião. A Guerra dos 100 Anos não foi causada por religião. As guerras de libertação colonialistas não foram causadas por religião. Foram causadas por interesses políticos, geopolíticos, estratégicos, colonialistas. Isso tem nada a ver com religião. Quando uma pessoa utiliza a religião como desculpa para cometer violência, ela está violando os preceitos das religiões que diz que a compaixão é o centro da religião. O bem-estar do próximo, fazer ao próximo o que você quer para si mesmo, é o centro das religiões. Ponto. E a terceira questão é com relação à moralidade baseada no medo. Ou seja, as pessoas são obrigadas a se comportar de uma determinada maneira, senão elas serão punidas com o inferno. Senão elas serão punidas por Deus. Talvez este seja o único ponto em que a articulista tem alguma razão. Mas ela tem alguma e ela meio que protesta contra isto. Não é? Ora, o homem, segundo as tradições abraâmicas, tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio tem consequências. Não é? Se você pular no abismo, se você resolver pular no abismo, as leis da gravidade não serão alteradas. Se você mudar de ideia no meio da queda, as leis da gravidade não fazem discriminação entre você e a sua mudança de ideia e outra pessoa. As leis morais ou éticas e morais pregadas pelas religiões têm por objetivo estabelecer uma equanimidade de relações. Se você produz determinadas ações, essas ações têm consequências. Então, se você decidir fazer uma coisa equivocada, errada, equivocada, maldosa, isso tem consequências no mundo material e no mundo espiritual. Esta é a proposição da religião. Infelizmente, durante muitos séculos, milhares de anos, as pessoas não tinham um senso crítico. A maioria das pessoas talvez não tivesse um senso crítico tão apurado que prescindissem dessa, abre aspas, ameaça psicológica para fazer o bem. Lamentavelmente. Hoje em dia, talvez isso tenha mudado ligeiramente, em alguns casos, em que a pessoa não precisa sofrer uma pequena pressão ou uma pressão psicológica para fazer o bem. Mas, durante séculos e séculos, a violência, a ignorância imperava. E as pessoas, algumas pessoas, necessitavam dessa ameaça, essa contenção, abre aspas, de ameaça, de um lugar infernal, para se comportarem. Como a humanidade se comportaria ao longo dos séculos se não houvesse essa contenção, abre aspas, psicológica de uma ameaça, de uma punição? Já que o Estado, já que as leis não funcionavam tão bem naquela época. E mesmo hoje, às vezes não funcionam.
Então essas são as minhas pontuações com relação a estas afirmativas com relação à religião. Sim, a religião é usada como desculpa para causar violência por fanáticos, por pessoas com a mentalidade obtusa. Mas isso é culpa da religião? Não. Não é, e não sou só eu que digo isso. Grandes estudiosos como Karen Armstrong demonstram isso de fato.